A maioria de nós concordaria que os gatos e humanos são muito diferentes. Tendemos a nos considerar mais desenvolvidos, como uma espécie superior, não apenas por causa de nossa inteligência superior, mas também porque nos demos o dom da moralidade e da ética. Ao contrário dos gatos, sabemos o que é bom e mal, certo e errado, e aspiramos transcender nossas tendências animalescas para melhorar moralmente e tornar o mundo um lugar melhor. Os gatos, por outro lado, não se importam com a moral. Eles também não têm ambições de melhorar o mundo, nem a si mesmos. Na maioria das vezes, os gatos parecem totalmente indiferentes. Eles não parecem se importar com os outros gatos e não são muito apegados aos seus donos. Mas isso significa que os gatos são criaturas imorais e sem coração? Os gatos, do ponto de vista filosófico, são desprovidos de ética e virtude? Segundo o filósofo John Gray, o autor do livro Filosofia Felina, Gatos e o Sentido da Vida, os gatos têm ética e também são capazes de amor e carinho. Mesmo que os gatos tenham um comportamento indiferente e descuidado, eles se preocupam profundamente com algumas coisas, mas principalmente se lhes convém. Ao contrário dos humanos, os gatos não têm religiões, filosofias morais ou qualquer outro tipo de sistema externo, e eles não precisam dessas coisas para viver uma vida felina completa. A ética, ou filosofia se preferir, de um gato vem de dentro, pois ele já sabe como viver. Assim, poderíamos ver a filosofia de um gato como uma antifilosofia, pois desafia a filosofia tradicional e oferece uma abordagem mais primitiva, ou talvez mais felina da vida. O livro A Filosofia Felina, Gatos e o Sentido da Vida explica a filosofia felina usando os interessantes insights de John Gray, complementados com teorias e pontos de vista de outros filósofos como Arthur Schopenhauer, Michel de Montaigne e Platão. Com base em algumas reflexões nas ideias de Gray, este vídeo explora o que podemos aprender com os gatos. O gato vegetariano. A explicação de Gray sobre a filosofia de um gato começa com a história de um filósofo que lhe garantiu ter convencido seu gato a se tornar vegetariano. Gray pensou que o filósofo estava brincando, mas não era o caso. O filósofo acreditava seriamente que seu gato havia escolhido uma dieta sem carne. Descobriu-se que o gato comia comida vegetariana em casa, mas complementava sua dieta capturando animais como ratos e pássaros. O gato não estava interessado na ideia moral de seu dono de eliminar a carne do cardápio para o bem de outros animais. Os gatos são hipercarnívoros por natureza, o que significa que seus corpos precisam de carne para prosperar. Uma dieta vegetariana pode ser aceitável para onívoros como humanos, mas não é adequada para gatos. No entanto, o gato não se ofendeu com a tentativa de seu dono de promover uma dieta vegetariana. Ele simplesmente aceitou a situação, seguiu seu próprio caminho e permaneceu fiel à sua natureza inata. A intenção do filósofo de impor a moralidade humana ao seu gato era bastante questionável. Gatos não precisam de moral para viver. Eles já sabem do que precisam e como viver suas vidas. Além disso, os gatos, ao contrário dos humanos, são felizes, relaxados e contentes por padrão, e não precisam de conselhos morais de uma espécie perpetuamente inquieta e infeliz. E assim, Gray concluiu que o filósofo poderia aprender algo com o gato e não o contrário. Gatos estão bem sendo gatos. Os humanos parecem geralmente insatisfeitos com sua natureza e estão em busca contínua para ser algo que não são, às vezes em níveis absurdos. Eles também sofrem de angústia existencial contínua, por isso eles se apegam à filosofia e à religião, esperando responder às suas muitas perguntas e recuperar um sentido de significado. A postura de Gray sobre moralidade é ateia, ou seja, a maioria, se não todas dessas regras, são essencialmente produtos da imaginação das pessoas. Portanto, toda essa moral não é verdadeira, pois são julgamentos de valor. O que é moral para uma pessoa é imoral para outra. E como os estilos de roupas, a moral entra e sai de moda. Então, o que é moral hoje pode ser imoral daqui a uma década. Gray escreveu que as pessoas que afirmam ser morais simplesmente expressam suas emoções e como se sentem sobre as coisas e usam fatos de tempos em tempos para apoiar seus julgamentos de valor. As pessoas, no entanto, estão dispostas a impor sua moral, muitas vezes irracional, aos outros, defendê-la com violência, processar aqueles que não se conformam e silenciar aqueles que discordam. Os gatos, por outro lado,
parecem perfeitamente bem em serem gatos. E a menos que sua segurança ou conforto sejam ameaçados, eles se contentam com o mundo ao seu redor. Não sentem necessidade de mudar o que são, nem precisam de regras que lhes digam como viver. E mesmo que eles encontrem aquelas pessoas tolas que sentem a necessidade de mudar tudo o que podem sobre si mesmos, sobre os outros e sobre o resto do mundo, eles simplesmente ignoram e vão embora. Os gatos simplesmente fazem o que é adequado para os gatos, desconsiderando filosofias morais artificiais, doutrinas religiosas e ideologias. Mas de acordo com Gray, os gatos não são imorais. Sua ética vem de uma origem natural e inata, não de ideias. Por exemplo, os gatos podem ser extremamente corajosos e excelentes provedores e protetores de seus filhotes. Os gatos são corajosos porque é do interesse de seus filhotes, dos quais eles se preocupam profundamente. Em outros casos, eles decidem fugir de uma situação simplesmente porque, para fins de sobrevivência, esse é o melhor curso de ação. Eles também não se culpam por serem covardes depois. Essa filosofia natural e pura dos gatos os alivia de um grande fardo. Eles não ruminam e se preocupam com o que é bom e mal, moral e imoral, o que deveriam e o que não deveriam ter feito e o que os outros gatos podem pensar. Eles apenas fazem o que sua natureza os inclina a fazer. E assim, os gatos são em geral muito mais tranquilos e despreocupados do que nós, que geralmente somos atormentados por todos os tipos de pensamentos e ideias discursivas, às vezes até a loucura completa. Gatos, independentes, individualistas e serenos. Ao contrário de muitos outros animais, os gatos nunca foram verdadeiramente domesticados pelos humanos. Os cães, por exemplo, tornaram-se parcialmente humanos, de acordo com Gray. E como vacas e cavalos, muitos cachorros aprenderam a nos servir realizando tarefas. Gatos não são assim. Suas habilidades de caça podem ser úteis, mas eles não caçam sob comando. Cerca de 12 mil anos atrás, os gatos começaram a viver juntos com pessoas em comunidades agrícolas no Oriente Próximo, agora situadas na Turquia, Iraque e Israel. Os humanos rapidamente viram a utilidade dos gatos enquanto caçavam roedores e outros animais que afetavam seus estoques de grãos. Portanto, os humanos colocaram gatos em fazendas e navios. Então eles viajaram e conquistaram o resto do mundo. São os gatos que mais se beneficiam de seu relacionamento com os humanos. Até hoje, os humanos serviram como suprimentos de comida constante e ofereceram-lhes abrigo. Os gatos podem ser úteis para os humanos, até certo ponto, mas eles gostam principalmente de sua companhia. Ao mesmo tempo, os gatos não precisam de nós. Eles não se percebem como propriedade daqueles que cuidam. Eles podem gostar muito de seus companheiros humanos, mas não se apegam a eles. Se gostam de estar conosco, ficam. Caso contrário, eles vão embora. Se as pessoas derem comida a eles, eles ficarão. Mas se as pessoas pararem de lhes dar comida, eles começarão a caçar novamente. Então, como conclui Gray, os gatos domesticaram os humanos, ensinando-os a amá-los. Os gatos não são espécies de grupo, mas altamente individualistas. Eles cooperam quando necessário, mas geralmente operam sozinhos. Ao contrário dos humanos, eles não se importam com a identidade do grupo ou com o sentimento de pertencimento. Eles não precisam se sentir aceitos e certamente não se importam com o que os outros gatos pensam deles. Além disso, os gatos podem ficar sozinhos facilmente, ao contrário da maioria dos humanos, que não suportam sua própria companhia e procuram continuamente todos os tipos de diversões para lidar com sua inquietação inata e se afastar da realidade da vida. Os gatos não precisam fugir de si mesmos, eles estão bem com a forma como as coisas estão. Gatos não confiam em histórias. Então, como é que os gatos, ao contrário dos humanos, são tão felizes e contentes? Segundo Gray, o segredo da felicidade felina é que eles não contam suas vidas como histórias. Os gatos não são autoconscientes e não encontram sentido na construção de uma história sobre suas vidas. Os humanos, por outro lado, parecem obcecados por histórias. Eles tendem a criar ou procurar narrativas que expliquem sua existência e o mundo ao seu redor. As histórias que contam a si mesmos costumam ser frágeis. Por isso, precisam de confirmação contínua. Portanto, eles se voltam para a religião e a filosofia em busca de histórias menos frágeis e mais seguras. Não há nada mais prejudicial à nossa felicidade do que uma história trágica e quebrada que, infelizmente, a maioria de nós tem de sobra. Portanto, a condição humana padrão é de miséria.
Estamos constantemente ruminando, nos preocupando, insatisfeitos, procurando escapar disso. A condição padrão dos gatos, por outro lado, é felicidade. Mesmo que os gatos possam enfrentar grandes adversidades, elas os impactam de maneira diferente, pois não criam histórias ou uma história a partir deles, nem constroem um futuro possível. A história e o futuro dificilmente os preocupam, e eles não se debruçam sobre conceitos como morte e doença. Eles comem e dormem quando sentem necessidade e defendem a si mesmo e a seus filhotes se necessário, mas não gastam seu tempo se preocupando com essas coisas. No entanto, apesar da incapacidade de criar histórias, os gatos são uma espécie muito bem-sucedida que se espalhou pelo mundo e prospera até hoje. Regras para a vida. O que os gatos podem nos ensinar sobre felicidade? Em primeiro lugar, não devemos tentar nos tornar gatos, de acordo com Gray. Somos humanos e não podemos mudar isso. É da nossa natureza criar histórias e ficar descontentes com a forma como as coisas são. Provavelmente sempre haverá alguma forma de religião e sempre estaremos interessados em filosofia. Se os gatos pudessem compreender nossas ideias filosóficas, provavelmente não as levariam muito a sério, mas brincariam com elas como brincariam com um novelo de lã. Afinal, a filosofia é obsoleta para eles, mas pode ser divertida. De acordo com Gray, se os gatos pudessem nos ensinar algo sobre a felicidade, eles não nos dariam um conjunto de mandamentos que devemos seguir. Em vez disso, eles nos oferecem sua sabedoria de brincadeira, sem obrigação, e não esperam que a sigamos. Gray nos apresenta 10 dicas para a vida, derivadas de suas experiências ao longo da vida com gatos. Vejamos 3 delas. As outras 7 você encontra em seu livro. Dica 1. Nunca tente convencer as pessoas a se comportarem racionalmente. Gray afirma que tentar convencer as pessoas a se comportarem racionalmente é como tentar tornar os gatos veganos. Com toda a probabilidade, isso não vai acontecer. A maioria das pessoas é movida por emoções e usa a racionalidade principalmente para apoiar aquilo em que acredita e não para determinar se o que acredita é verdade. Se você se incomoda com a irracionalidade humana, seja como um gato e simplesmente vá embora. Dica 2. Não busque significado no sofrimento. De acordo com Gray, existe o risco de que nossa miséria se torne nosso significado. O problema disso é que toda a nossa vida gira em torno de nossa miséria, o que não é uma boa maneira de viver. Um gato diria: não se apegue ao sofrimento e evite os que o são. Dica 3. Esqueça a busca pela felicidade e talvez você a encontre. De acordo com Gray, não encontraremos a felicidade perseguindo-a, porque não sabemos o que nos faz felizes. A maneira do gato ser feliz é apenas fazer algo que achamos interessante. Isso nos deixará felizes sem saber nada sobre felicidade. Os gatos não têm o conceito de felicidade ou o que significa ser feliz. Eles apenas o são.